Olá pessoal, bom dia. Quarta-feira, 10 de novembro, 9h37, quase 9h40. Estava aí uns 20 minutos conversando com o pessoal para botar a conversa em dia, né? Tô vendo aqui que a tela tá preta, vou tentar arrumar isso já. E acho que agora tá resolvido, né? Vocês confirmam aí para mim no chat, por favor, se ficou ok a tela agora. Beleza? Então, vamos lá. Tava conversando aqui com os alunos, né? Falando dessa coisa de pandemia e tudo mais. Mas no meio da conversa apareceu uma dúvida sobre um exercício da lista, que é concretamente o exercício 1.2 da lista 6. Então, antes da gente avançar com a matéria e fazer exemplos do critério de classificação de pontos críticos que a gente enunciou no final da aula passada, vamos resolver esse exercício, tá? Acho que é importante. Deixa eu copiar o enunciado dele aqui. Ótimo. É esse, né? A gente tem uma função, tá bom? Fica meio tonto o exercício no sentido de que é calcular o polinômio de Taylor de uma função polinomial, né? Então, você não tem grandes vantagens numéricas na aproximação, mas para efeito de aplicar a teoria tá ok, né? Então, eu tenho uma função ali a duas variáveis, x3 mais y3 menos x² mais 4y, e você quer usar o polinômio de Taylor de ordem 1 da f em torno do ponto 1, 1 para obter uma aproximação para o valor da f no ponto 1,001 e 099, né? X igual a 1.001, y igual a 0.99, obter uma estimativa com aproximação linear pelo polinômio de Taylor de ordem 1, afim, e fazer uma estimativa para o erro, né? Então, para calcular o P1 de xy, né? O polinômio de Taylor de ordem 1, a gente tinha a fórmula, que é o f de x0y0, tá? Para efeito de quem está meio desatualizado ou não acessou os fóruns, o gabarito desse exercício estava incorreto, eu já retifiquei na lista e a versão que está na página agora está com o gabarito corrigido, né? Então, a equação do polinômio de Taylor de ordem 1 era essa aqui, né? Exatamente a equação do plano z igual a P1 de xy, onde P1 de xy, essa expressão aqui, é a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0. Então a gente tem todas essas coisas, né? x0, y0 é o ponto 1, 1. Eu vou precisar das derivadas parciais da f nesse ponto, né? Então, quem que é o gradiente da f num ponto xy qualquer? Derivando em x eu vou ter 3x² menos 2x. Derivando em y eu vou ter 3y² mais 4. Né? E no ponto 1, 1, que é o ponto x0, y0, eu vou ter, quando x for 1, aqui é 1 e aqui é 7. X e y iguais a 1 e 1, é isso que a gente tem, né? Certo? Tá? E aí eu consigo então escrever o polinômio de Taylor, né? O P1 de xy vai ser f no ponto 1, 1, quanto vale? Substituir x igual a 1 e y igual a 1, vou ter 5, tá certo? Então o meu polinômio de Taylor vai ser 5 mais uma vez x menos 1 mais 7 vezes y menos 1. Ou seja, isso vai dar x mais 7y, 4 menos 7 menos 3. Tá bom? Esse é o polinômio de Taylor de ordem 1.
Ele pede para fazer aquela estimativa do erro. Vamos deixar, a gente faz depois. Vamos calcular a aproximação, né? Então, f de um ponto, vou escrever com ponto aqui para não misturar, né? 1.001 0.99 vai ser aproximadamente o valor do polinômio de Taylor calculado nesse mesmo ponto e essa conta aqui vai dar quanto? 1.001, vamos fazer isso aqui, né? 7 vezes 0,99 vai dar 6,93, não errei conta, é isso, né? 1 menos 007, aí depois eu vou ter 1,001, eu vou tirar 3, né? Então, bom, essa parte aqui vai dar 7,931 menos 3, 4,931, tá bom? Até aqui tudo certinho. Apaga. Esse é o valor. E a estimativa para o erro, né? O que a gente sabe? O teorema de Taylor diz para a gente que f de xy é o P1 de xy menos mais o erro de ordem 1 no ponto xy, onde esse erro a gente tinha aquela fórmula, né? E aí, o que a gente pode dizer é o seguinte: f de xy menos P1, que é o que ele está pedindo em módulo, passa para o lado de cá, né? Isso é um módulo do erro. E como é que eu calculo o módulo do erro? Bom, como é que eu calculo o erro, né? A gente tinha aquela fórmula. O erro de ordem 1 no ponto xy era meio naquele carroção, né? A segunda derivada num ponto x barra y barra, onde x barra y barra vai estar entre o ponto xy e o ponto x0, y0 que a gente escolheu, no caso 1, 1 aqui. O x barra y barra vai estar no segmento que liga o ponto 1, 1 ao ponto xy, onde eu estou calculando, no caso 1,001, 0,99, x menos x0 ao quadrado, mais 2 vezes a mista, nesse ponto misterioso, né? X menos x0, y menos y0, mais o outro termo que é a segunda derivada em y, no ponto x barra y barra, vezes y menos y0, tudo ao quadrado. Tá bom? Então, essa era a estimativa do erro e, portanto, eu posso controlar essa diferença através desse cara se eu conseguir controlar as segundas derivadas, né? Então, quem são as segundas derivadas num ponto qualquer xy, né? A primeira derivada está aqui em x, quando eu derivo de novo vou ter 6x menos 2. A derivada mista aqui tanto faz, né? Função é de classe C2, então, e é só por isso que eu estou podendo escrever o erro dessa maneira. Eu posso derivar qualquer uma delas em x ou em y, né? Isso aqui vai dar 0. Pega a primeira derivada em x, deriva em y, ou a primeira derivada em y deriva em x, é 0. A segunda derivada em y, num ponto qualquer, é 6y, tá certo? E aí, o que a gente sabe? A gente tem essa hipótese, módulo de x menos 1 é menor do que 1, módulo de y menos 1 é menor do que 1. Isso quer dizer o quê? Se você abre esse módulo, vai te dar que o x vai estar entre 0 e 2. Todo mundo concorda com isso? X menos 1 vai estar entre menos 1 e 1, soma um dos três lados, dá isso, e aqui é a mesma coisa, né? O y vai estar entre 0 e 2. E, portanto, dentro dessa região, eu vou ter o quê? Que f xx
no ponto xy, se o x está entre 0 e 2, esse cara aqui varia entre quanto e quanto? É uma função crescente de x. Quando x vale 0, isso aqui vale menos 2. E quando x vale 2, isso aqui vale 10. Né? Então, isso aqui vai estar com certeza entre menos 2 e 10. Tá bom? E, portanto, é garantido para a gente que o módulo desse cara, nessa região proposta, nesse quadrado aqui, né? Esse módulo é menor do que 10, com folga, né? É maior do que menos 2, então é maior do que menos 10. Percebe? Aqui eu estou dando uma relaxada. O f de xy é constante igual a 0, e o f y também fica limitado, né? O y é uma função crescente, de novo, aqui vai estar no máximo entre 0 e 12. Tá bom? Então eu tenho essas duas limitações, né? E, portanto, se é maior do que 0, vai ser maior do que menos 12. Portanto, essa afirmação aqui também é verdadeira. Tá bom? Então eu tenho essas duas limitações aqui que vão me ajudar na hora de substituir nessa fórmula. Deixa eu colocar isso num display aqui. Tá claro até aqui? Então, com isso, o que eu vou ter? Que o módulo de f de xy menos p1 de xy, vamos fazer a continha, né? Depois que você faz essa observação, fica bem tranquilo. Eu tenho um meio aqui na frente, esse f de xx, o que eu posso dizer? O x barra y barra, o x barra vai estar entre 1 e 1,001. Portanto, ele atende essa condição aqui, né? Ele vai estar entre 0 e 2. O y barra vai estar entre 0,99 e 1. Portanto, também atende essa condição. Então, x barra e y barra são com certeza números entre 0 e 2. E, portanto, fxx no ponto x barra y barra vai ter módulo menor do que 10. Então, na hora que eu tomo o módulo aqui, tá certo? Isso aqui vai ser um módulo do E1 de xy. E o que é isso, né? É um módulo, o meio pula fora do módulo, tranquilo, é positivo. E aí eu tenho um módulo de uma soma. O que a gente sabe? Desigualdade triangular. O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos. Então isso aqui vai ser menor ou igual que o módulo do fxx com x barra y barra vezes x menos x0 ao quadrado, que é positivo, então já vou tirar do módulo, x0 é 1. Tá bem? Mais 2 vezes o módulo do fxy, x barra y barra. Aqui precisaria do módulo. Eu estou escrevendo esse termo de alegre, né? X menos 1, y menos 1, mais o módulo. Aqui, esse meio está multiplicando tudo. O módulo de f, y, x barra, y barra, vezes y menos y0, que é 1 ao quadrado. Esse cara não precisa do módulo, porque é sempre positivo. Então, acabou, né? Tudo bem? Esse cara aqui é 0. Deixa eu pegar uma outra cor para mostrar. Esse cara aqui é 0. Está feita a conta, para qualquer xy, segunda derivada é nula. O módulo do fxx é menor do que 10. Então eu limito esse cara. Esse aqui é menos do que 10. Então vamos reescrever essas coisas, né? Aqui vai ficar menor ou igual que meio vezes 10 x menos 1 ao quadrado. Essa parcela desapareceu. O fy em módulo é menor do que 12. Y menos 1 ao quadrado. E aí matou, né?
isso é igual a 5x menos 1 ao quadrado mais 6y menos 1 ao quadrado, que é o que está proposto ali. Então o que a gente conclui? Que a diferença entre a aproximação do valor da f, do valor real da f, com a sua aproximação pelo polinômio de Taylor de ordem 1 é menor ou igual a essa quantidade aqui, tá? Na verdade, como você tem o estritamente menor aqui, quando eu troco aqui, esse menor igual vira menor só para ficar... Assim, não que a gente se preocupe muito com isso, tá? Porque se é menor igual, né? Então, fica estritamente menor porque esse cara é menor do que 10 e esse cara é menor do que 12. Então, a gente tem uma limitação para o erro. E aí, o que eu faço? Quem vai ser, então, essa diferença? Eu substituo x igual a 1.01 aqui e y igual a 0,99 aqui, né? Então, deixa eu achar um cantinho para fazer essa conta aqui, acho que vai caber, né? Desculpa a desorganização, mas só para não começar uma outra página com esse restinho aqui. Então, quanto é o erro quando eu faço a aproximação para 1,01, 0,99? Tá? Em módulo, eu não sei esse valor, eu não sei quanto que é esse valor exatamente, né? Mas eu sei que com certeza em módulo isso é menor do que 5 vezes. Esse cara quanto que é, né? Eu vou fazer x menos 1. Isso aqui menos 1 é 10 a menos 3. 10 a menos 3 ao quadrado é 10 a menos 6. Mais... Esse cara aqui, y menos 1 vai dar menos 10 a menos 2, que ao quadrado é 10 a menos 4. 6 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, o algarismo significativo disso aqui está na quarta casa decimal, né? Esse número aqui é um pouquinho maior do que 0,0006 mais um restolho aqui na sexta casa decimal. Então, mas com certeza esse número é menor do que 10 a menos 3. Né? Tem um algarismo significativo na quarta casa depois da vírgula, então ele é menor do que 1 milésimo. E, portanto, eu garanto que o valor da f nesse ponto é esse aqui e está correto até a terceira casa decimal. Deve ter alguma coisa aqui depois, você pode fazer a conta na calculadora, mas a gente obtém... Eu tenho certeza que todos esses dígitos aqui estão corretos. Por quê? Porque a diferença entre o valor real da função no ponto e o valor obtido pela aproximação é menor do que 10 a menos 3, ou seja, a diferença aparece a partir da quarta casa decimal. Tá certo? Tudo bem? Dúvida nesse exercício? O truque todo é esse, né? É você conseguir limitações para as derivadas de segunda ordem numa certa região que é proposta, para então com isso conseguir limitar o erro. Agora, o 2.1b. Então, o 2.1 eu vou fazer ele como aplicação dos resultados teóricos que a gente viu na aula passada, né? Então, vamos começar uma folha nova. Como é que era o critério que a gente tinha para classificação de pontos críticos, né? Que enunciamos na aula passada. Falando nisso, eu acho que eu não pus o texto com a demonstração para vocês lerem, né? O teorema dizia o seguinte: se você tem uma f de R2 em R, de classe C2, e x0, y0 é ponto crítico, vamos dizer assim, no aberto A, né? É importante dizer isso. Então, A é um conjunto aberto, x0, y0 está lá dentro. É ponto crítico de f, ou seja, o gradiente da f nesse ponto é zero. Então, a gente tinha duas conclusões, né?
se o determinante hessiano da f no ponto x0, y0 for positivo e a segunda derivada em x nesse ponto for positiva, a gente tem o quê? Que x0, y0 é um ponto de mínimo local. É um resultado bem bonito por si só, né? Quer dizer, uma das derivadas parciais e o determinante da matriz formada pelas 4 derivadas parciais controlam a concavidade do gráfico em todas as direções. Geometricamente é isso que está querendo dizer, né? E o outro resultado que eu vou enunciar junto aqui é: se o determinante hessiano for positivo e esse cara aqui for negativo, vai ter que ter o ponto é um ponto de máximo local. Né? Geometricamente, o que isso quer dizer? O que quer dizer que essa segunda derivada é negativa? Que na direção do eixo x, você tem um ponto crítico aqui, x0, y0. Então, na direção do eixo x, a segunda derivada ser positiva quer dizer que o corte pelo plano y igual a y0 constante, esse corte eu vou ter que, nessa direção, o ponto x0 é um ponto de mínimo da função g de x com f travado, a segunda coordenada travada, né? Eu vou ter que o g' de x0 é 0, porque o g' é o del f del x, que é 0, porque é um ponto crítico, o gradiente é 0. As duas derivadas parciais são nulas. E a segunda derivada em relação a x é positiva. Então, isso me garante que esse ponto é um ponto de mínimo local só no eixo x. E agora, o fato desse determinante ser positivo garante que em todas as outras direções, todos os outros cortes que eu fizer, eu vou ter sempre, em qualquer reta que eu pegar aqui e cortar pelo plano, levantando essa reta por um plano paralelo ao eixo z, eu vou ter a superfície, que é o gráfico da f, cortada por esse plano, dando uma curva que vai ter no ponto x0, y0 um ponto de mínimo. Tá? Então, é muito interessante, e a demonstração conta isso pra gente, né? Que o determinante da matriz e a primeira entrada controlam o sinal de tudo, né? Essa é a interpretação geométrica desse resultado. Então, se o determinante for positivo, segunda derivada positiva em x, mínimo local, determinante positivo, segunda derivada em x, negativa, máximo local, e, finalmente, se o determinante hessiano for negativo, nesse ponto, o que a gente tem é que x0, y0 é o que a gente chama de um ponto de Celer. O que isso quer dizer? Que vão existir duas direções nas quais, numa direção, esse ponto é um ponto de máximo local da função e na outra direção ele é um ponto de mínimo local da função. O que é uma coisa bem interessante, né? E se você sabe essas coisas da álgebra linear, de diagonalização de matrizes simétricas, o que você consegue demonstrar é que essas direções são perpendiculares, tá? Pensa, o protótipo para isso é o gráfico do paraboloide hiperbólico, né? Você desenha rapidamente ele aqui. Você tem uma direção, aqui pensa a origem, tá? Vamos olhar para a função y2 menos x2, né? f de xy igual a isso, tá bom? Na direção do eixo y, esse ponto, a origem é um ponto de mínimo local, e na direção do eixo x é um ponto de máximo local. Então, tem duas direções perpendiculares, nesse caso concreto, eixo y e eixo x, onde você tem um mínimo local numa direção e um máximo local na outra, e exatamente o determinante hessiano, que se você calcular a segunda derivada desse cara, calcular a matriz com as segundas derivadas, né? Quem que vai ser? Deriva isso aqui em relação a x duas vezes, você vai ter menos 2. Deriva em relação a y duas vezes, vai ter 2. Deriva primeiro em x e depois em y, você vai ter 0 e 0. O determinante dessa matriz é menos 4 na origem, né?
quando x e y forem iguais a zero. Aqui ela é constante em todos os pontos, mas eu estou olhando no ponto crítico, que é o 0, 0, né? O gradiente só se anula na origem, então o único candidato a máximo e mínimo é a origem, e na origem o determinante é negativo. É isso aqui que está acontecendo, tá bom? Então vamos aplicar esse critério em dois exemplos, 2 ou 3 exemplos aí, para a gente ver como é que isso funciona na prática, né? Então, vamos pegar a seguinte função, vai. Deixa eu ver uma aqui, funciona bem aqui. X ao cubo menos, bom, x ao cubo mais y ao cubo, isso aqui acho que dá jogo, né? Menos 3x, menos 3y, sei lá, bota uma constante aqui, mais 5, só para não ficar no zero, né? Então, tem essa função, ela tem um gráfico, eu quero, antes de desenhar o gráfico, estudar quem são os máximos e mínimos locais dessa função. Ela está definida em todo R2, tá? Isso aqui, agora aqui é importante você pensar no domínio da função. Então, se ela está definida em todo R2, que é um conjunto aberto, os máximos e mínimos locais vão ser os pontos, eles têm que ser pontos críticos, né? Portanto o gradiente tem que ser zero. Então o gradiente da f vai ser o vetor nulo. Quais são os pontos onde isso acontece, né? Quem que é o gradiente da f? Deriva em x vai dar 3x² menos 3. Deriva em y vai dar 3y² menos 3 também, né? Isso aqui dá 0, 0 quando? Bom, cada uma das componentes igual a zero, né? Então eu vou ter 4 pontos críticos, né? O x são duas equações desacopladas, né? Para zerar a primeira componente, o x pode ser 1 ou menos 1. E para zerar a segunda componente, o y pode ser 1 ou menos 1. E todas as combinações aqui são permitidas, né? Então eu tenho 4 pontos críticos. E para decidir quais deles são máximos ou mínimos, pontos de máximo ou pontos de mínimo, o que eu tenho que fazer? Olhar para a matriz hessiana. Então vamos calcular quem que é a matriz hessiana de f num ponto xy qualquer. Depois a gente aplica nos pontos críticos obtidos. Então pega essa f, a segunda derivada em relação a x é 6x, a derivada mista, derivar esse cara em y ou o segundo em x, tanto faz, dá zero. Então a gente deu sorte aqui, né? Derivando em y, eu vou ter 6y, né? Nesse caso concreto, a matriz hessiana já saiu diagonal, né? Isso quer dizer o quê? Que os autovalores e autovetores associados, os autovetores dessa matriz são os próprios vetores da base canônica. Então, as direções, se eu tiver algum ponto de cela, as direções de máximo e mínimo nesse ponto de cela vão ser paralelas aos eixos, porque na base canônica eu já estou com a matriz diagonalizada, né? Em outra situação, se você tivesse uma matriz não diagonal, ia acontecer o quê? Naquele ponto crítico eu ia precisar pegar a base canônica, dar uma giradinha nela para obter as direções ao longo das quais, numa delas eu tenho um ponto de máximo local e na outra eu tenho um ponto de mínimo local. Então, essa é a matriz hessiana e eu vou calcular ela em cada um dos pontos, né? Então, sei lá, x0, y0 igual a 1, 1. O que a gente tem? O determinante da matriz hessiana no ponto 1, 1. Bom, põe x igual a 1, y igual a 1, isso aqui é 36, né? Positivo. Então, estou no primeiro caso. Aí eu vou olhar para ∇f del x no ponto 1, 1. Isso vale quanto? Vale 6, que é maior do que 0. Isso me garante que 1, 1 é um ponto de mínimo local. Tudo bem? Se você olhar para o ponto x0, y0 igual a menos 1, menos 1, o determinante hessiano vai continuar sendo 36, né?
Menos com menos vai dar mais aqui. E eu vou ter que o fxx nesse ponto é menos 6, que é negativo. Então concluo o quê? Que o ponto menos 1 é um ponto de máximo local. E se você pegar os outros, eu consigo fazer de uma vez só, né? Se for os menos 1, 1 ou 1 menos 1, eu vou ter que o determinante esse ano vai ser... Tem uma pergunta ali no chat, eu já vejo, né? Em qualquer um dos dois casos aqui, eu vou ter que... Vai ser menos 36, que é negativo, e portanto, esses caras, menos 1, 1 e 1, menos 1, são pontos de célula. Tá? Deixa eu tentar abrir o GeoGebra para a gente fazer o gráfico dessa função e ver isso acontecendo enquanto eu leio o comentário aqui. Professor, essa técnica da matriz vai funcionar para todos os exercícios? Ou vai ter alguns sim que fazer o polinômio de Taylor e o erro? Olha, nada funciona para sempre, né? A gente tem uma hipóteses grandes aqui no resultado, né? No nosso enunciado, e quais são elas? Eu só estou tratando o caso onde a matriz hessiana tem determinante positivo ou negativo. Se o determinante da matriz hessiana der zero, eu não vou estar coberto por esse teorema, não posso fazer nada do que está escrito aqui, e vou ter que me virar de alguma outra maneira. Tá? Isso é o que acontece nos exemplos do exercício 2.3 e talvez 2.3, deixa eu dar uma conferida aqui no enunciado. Isso, o 2.3 está até dada a dica ali, né? É mais fácil não tentar usar o critério da segunda derivada, porque pode ser ou uma coisa que dê mais contas, ou que seja inconclusivo, porque, por exemplo, o determinante hessiano nos pontos críticos é zero. Tá bom? Então, deixa eu tentar ver se eu consigo colocar a função para vocês aqui. x3 mais y3 menos 3x menos 3y. Eu somei uma constante lá. Somar essa constante aqui não faz nada, né? Tô quase com vontade de não escrever. Deixa eu ver. Talvez... eu não gostei de somar constante, tá? Eu vou tirar a constante e deixar na origem mesmo. Isso não vai mudar muita coisa pra gente, mas vai ajudar a gente a ver o desenho. Deixa eu colocar para vocês. Tá aqui, né? Deixa em tela cheia para ficar melhor ainda para ver. Tá? Então, o que a gente fez na nossa análise, a gente concluiu que o ponto menos 1 era um ponto de máximo local. A gente está vendo, né? X negativo e y negativo, não sei, aqui, né? Menos 1, você tem esse pico que é o, vamos dizer, é um morrinho exatamente onde o plano tangente é um plano horizontal. E no ponto 1, você tem o valor negativo para a função. Ali a gente tinha que somar 5 unidades, né? Só transladar para cima, mas somar essa constante não altera em nada a análise, porque ela depende da primeira e da segunda derivadas. E essa constante some no processo. Então, você tem esse ponto de mínimo local, que é o ponto 1, tem o ponto de máximo local, que é o ponto menos 1, e não sei se dá para ver, vamos precisar chegar um pouco mais perto, né?
Ele vai dar uma cortada aqui na coisa. Mas você tem esses pontos que a gente encontrou, que eram os pontos 1, menos 1, pontos com sinal trocado, né, nas coordenadas. O que a gente vê é exatamente esse ponto de sela aqui, né, ó. Numa direção, exatamente na direção que é paralela a um dos eixos, eu vou ter um ponto de mínimo local, e na direção que é paralela ao outro eixo, eu vou ter um ponto de máximo local, né? Você vê que tem, nessa direção aqui, é um ponto de máximo local, e nessa outra direção é um ponto de mínimo local. Isso é o que acontece no ponto 1, menos 1, e situação simétrica no ponto menos 1, 1, né? Onde eu vou ter máximo local numa das direções e mínimo local, rodei muito, né? Mínimo local na outra direção. Tá claro isso? Então a cara de um ponto de sela é sempre essa. Numa direção é máximo local e na outra direção é mínimo local. E essas direções vão ser sempre perpendiculares. Nesse caso deu sorte dessas direções onde máximo e mínimo local serem paralelas aos eixos. Por quê? Porque a matriz hessiana já saiu uma matriz diagonal no sistema de coordenadas base canônica, tá bom? Então a gente consegue classificar totalmente os pontos críticos usando somente essas duas funções, essas primeira e segunda derivada, se o determinante da matriz hessiana for não nulo. Agora, se o determinante da matriz hessiana for zero, a gente precisa fazer outra coisa, tá bom? Então, o segundo exemplo, Nasser sugere aqui, é o 2.1b. Falei o nome do aluno, desculpa. Não sei se podia. Você não vai pedir para eu editar o vídeo e apagar seu nome da fala, né? Mas, beleza. O 2.1b, só para eu recuperar o enunciado aqui, a gente tem a função é f de xy igual a x2 vezes y2, né? Vamos ver o que acontece nesse caso. Vou desligar aqui a linha reta. Então, no segundo exemplo, a gente tem f de xy igual a x2 y2. Então, se fosse xy com primeiro grau, você ia ter... Tá liberado, né? Obrigado. Aqui também estou pensando a função definida em todo o plano, né? Conjunto aberto. Eu vou procurar pontos críticos que sejam vão ser os zeros do gradiente, né? Se você eliminar os expoentes aqui, pensar só no xy, você vai ter um paraboloide hiperbólico rotacionado 45 graus, o único ponto crítico vai ser a origem e vai ser um ponto de sela, tá? Se aplica o critério do hessiano, vai ver que o det ali é negativo. Nesse caso, vamos ver o que acontece, né? A coisa é um pouquinho mais complicada. Quem que é o gradiente da f nesse ponto, nesse caso aqui, né? Num ponto xy qualquer, isso vai ser 2xy2 ou 2x2y, né? Isso aqui vai ser zero quando? Se o x for zero ou y igual a zero, né? Não precisa acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quantos pontos críticos eu tenho? Infinitos, tá bom? Todo y igual a zero dá o eixo x. Então, quando y for zero, o gradiente se anula, ou seja, o gradiente é zero em todos os pontos do eixo x. E quando x for zero, eu estou em cima do eixo y, o gradiente também vai ser zero. Então, não é só a origem, é um ou, né? Então, o conjunto dos pontos críticos, se a gente for desenhar, depois a gente faz um desenho da função também lá no GeoGebra, tá? Então, eu vou ter infinitos pontos críticos nesse caso e tudo bem, né? Então, toda essa reta aqui são pontos críticos e toda essa reta aqui também são pontos críticos, né? Tá bom? Aqui eu tenho y igual a zero e aqui eu vou ter x igual a zero. Tudo bem? Vamos calcular a matriz hessiana e ver o que acontece.
Quem que é a matriz hessiana num ponto xy qualquer? Vai ser uma matriz 2 por 2, segunda derivada em x, isso é 2y². Aqui eu vou fazer a derivada mista, então eu posso derivar esse cara em y, vai dar 4xy, tá? Que mais? Aqui, se derivar em x também vai dar 4xy, uma função, obviamente, de classe C2. E esse cara derivado em y vai dar 2y². E aí vamos tentar calcular, deixar já no jeito o determinante hessiano, que é ele que importa pra gente, né? O determinante, quanto que vai ser? Vai dar 4. Aqui eu errei, é x2. Tá? Então quando você fizer essa conta, vai dar 4x2y2 menos 16x2y2. Tá bom? Qual que é a brilhante conclusão? Isso é menos 12x2y2. Eu fiz... tá tudo certo, né? Tá tudo certo. O que a gente tem como conclusão? Essa quantidade é o quê? Sempre negativa, tá certo? Para todo xy, né? Em particular, desculpa, menor ou igual que zero. Não é sempre negativa, não. Menor ou igual que zero. Mas, nos pontos críticos, né? Eu preciso olhar isso nos pontos críticos. Quem são os pontos críticos? São os pontos quando y é igual a zero. Esse determinante é zero. E o determinante nos outros pontos críticos, que é quando x é zero, também é zero, né? Ou seja, se o determinante é igual a zero, eu vou lá na minha listinha do teorema e vejo que esse caso está fora da história. Então, não aplico o critério. E agora? Então não é possível dizer? É possível dizer, só não vou conseguir fazer isso usando esse teorema. Então o que a gente faz? Quanto vale a função f calculada em cima do eixo x? Substitui na fórmula y igual a zero. Isso aqui é zero. Você concorda que isso é menor ou igual a f de xy? Para todo xy? No plano. Por quê? Porque o valor dessa função é sempre positivo, né? É um produto de dois caras elevados ao quadrado. Então, f de x0 ser igual a zero me garante que o valor da função em cima do eixo x é menor ou igual ao valor da função em qualquer outro ponto. Então, isso me garante o quê? Que esses pontos são pontos de mínimo local. Por quê? Porque o valor da função calculada nesses pontos é menor do que o valor da função calculada em qualquer outro ponto perto dele, e nesse caso, em qualquer outro ponto da função inteira. Então eu posso trocar, sem medo aqui, a palavra local por global. Não tem nenhum outro ponto do plano onde a função valha menos do que em cima do eixo x. E, analogamente, f de y0 é igual a zero, que também vai ser menor ou igual a esses caras. É o menor valor que a função atinge no plano inteiro, né? E, portanto, y0 nada, né? 0y. Esses pontos são pontos de mínimo global da f. Então, mesmo que eu não possa aplicar o teorema, eu consigo fazer análise de algum jeito. Nesse caso, foi bem tranquilo de ver que esses pontos são mínimos globais da f, né? Então, todos os pontos críticos dessa função são pontos de mínimo local, em particular, pontos de mínimo global da f, né? Nesse caso, bem especial. Aqui, no exemplo anterior, a gente tem pontos de mínimo local. Pergunto,
Esse ponto é um ponto de mínimo local ou global? É local, né? Porque no ponto 1, 1, quanto vale a função? Substituir aqui, vai dar 2 menos 6, menos 4, menos 4 mais 5, né? Vai dar 1. Então, desculpa, 1, 1, isso. Então tá certo. Esse ponto é um ponto de mínimo local da f, o que vai acontecer? Eu tenho pontos onde a função vale menos do que esse número que eu falei agora, que era quanto? Menos 6 mais 5, menos 1 mais 2, 1, né? Tem pontos onde a função vale menos do que 1. Claro, se você põe, por exemplo, y igual a 0, você vai ter uma função cúbica em x, e quando x tende para menos infinito, isso vai para menos infinito. Então a função não é limitada, ela tem um mínimo local que não é global. Do mesmo jeito, esse cara aqui é um ponto de máximo local que não é global, é só travar o y igual... Põe y igual a 0 de novo, manda o x para infinito, esse cara vai valer muito mais do que o valor que ela vale no ponto menos 1, 1, que é quanto? Menos 2 mais 6, 4 mais 5, 9, tá? Então tem pontos onde a função vale muito mais do que 9 aqui, então assume valores tão grandes quanto você quiser. Então esses pontos são pontos de mínimo locais, mínimo e máximo locais que não são globais. Nesse outro exemplo, eu tenho pontos de mínimo que a gente, pela análise, concluiu que eles são locais, e olhando com um pouco mais de cuidado, você vê que não tem nenhum ponto onde a função vale menos do que eles, então eles são mínimos globais, né? Vamos tentar olhar o gráfico dessa função. Eu vou mostrar para vocês assim que eu digitar a fórmula aqui, x2 vezes y2. Como é que eu... aqui... Tá vendo? Tá aqui o gráfico da função, você vê que, de fato, em cima dos eixos, né, ela vale 0, e em todos os outros pontos ela é maior ou igual que 0, né? Ela vale 0 somente nos eixos, que são todos pontos críticos, né? Se você olhar as derivadas parciais. Numa direção a função é constante igual a 0, então a derivada parcial é 0, e na outra direção que você vai ter são coisas que são parábolas. E a derivada, a reta tangente a cada uma dessas parábolas é sempre horizontal na origem, né? No outro eixo, a função é simétrica, você troca o x por y na mesma análise, né? Numa direção ela é constante igual a 0, e na outra direção as retas tangentes vão ser retas tangentes a parábolas exatamente no ponto de vértice, portanto vão ser retas horizontais também. Então, o plano tangente em qualquer um dos pontos, ele já está desenhado aí, esse plano cinza é um plano horizontal, então são pontos críticos, e olhando para o gráfico, ou mesmo olhando para a expressão, você vê que é tudo positivo, esses pontos são pontos de mínimo global, tá bom? Então o critério do Hessiano não se aplica, mas a gente analisa a expressão para concluir o que precisa. Tá certo? Tranquilo nesse caso? Vamos ver se vale a pena, não sei se vale a pena, mas você podia pensar no 2.3a, né? Que é um x ao cubo vezes y ao quadrado. Vou tentar fazer ele rapidinho nesse canto que sobrou da lousa aqui. É um terceiro e último exemplo, já gastamos a aula inteira quase com isso, né? Mas não tem problema. Isso, quando o det dá zero, é assim, né? Quando o det esse ano é diferente de zero, é aplicar o teorema, então não tem muita graça. O que é interessante são situações como essa, né? E aqui, de novo, xy em R2, conjunto aberto. Você vai calcular o gradiente da f em qualquer ponto. Ele é 3x² y2, 2x3y. Isso aqui, de novo, vai ser 0 nos mesmos pontos de antes, né? Melhor
pode escrever assim, x igual a 0 ou y igual a 0. Se você for calcular a matriz hessiana, a notícia é tão ruim quanto do exemplo anterior, né? Se ele vai em x aqui, você vai ter 6xy². Aqui, derivar em y vai dar 2 vezes 3, 6, né? 6x2y. Se derivar isso aqui em x é a mesma coisa, né? 6x2y. Deriva esse em y vai dar 2x3. Então tá bom. O determinante hessiano em qualquer ponto xy vai ser 12x4y² menos 36x4y², então vai dar menos 24x4y², tá bom? Que em princípio é menor ou igual que 0, mas nos pontos críticos que se anula nos pontos críticos. Então não posso aplicar o critério, tá bom? Como é que faz? Tem que olhar. Então, vamos reciclar esse desenho aqui, né? Vamos pegar, por exemplo, o eixo x, o conjunto dos pontos onde o y é 0. Tá? O que acontece com f de x, né? F de xy é isso aqui. Então, f de x, 0 é 0. E agora, o que acontece? Qual que é o sinal de f de xy? Estou pensando que o y é 0, né? Então, isso aqui vai ser x3y². Qual que é o sinal disso? Perto de um ponto desse. Pega aqui o ponto x,0, né? Perto dele, se eu fizer uma pequena bolinha em volta dele, o que vai acontecer? Em cima desse diâmetro que está pintado de azul, a função vale 0. Se eu pegar um y positivo, o que vai acontecer? A função vai ser positiva, né? Porque o x é positivo e o y² é sempre positivo. Então aqui ela vai ser sempre positiva. Então esse cara, ele é positivo se o x for maior do que 0, negativo se o x for menor do que 0, tá? Ou seja, se o x for positivo, esse ponto aqui vai ser um ponto de mínimo local, porque perto dele a função vai ser sempre positiva. Se eu pegar um cara aqui atrás, a função vai ser negativa, ou menor ou igual que 0, né? Uma vizinhança desse ponto. Então o que vai acontecer? Então, nesse caso, se o x for positivo, eu vou ter um ponto de mínimo local. Se o x for negativo, eu vou ter um ponto de máximo local. Por quê? Nesse ponto a função vale 0 e perto dele é negativo. Então ele ganhou de todo mundo. Aqui, nesse ponto ele vale 0 e a função é positiva. Ele perdeu de todo mundo. E se o x for igual a 0, né, se eu estiver na origem, o que vai acontecer? Se eu estiver na origem, aí tem que tomar um cuidado. Quando eu pegar uma bolinha em volta da origem, nos eixos ela vai valer 0, mas aqui no primeiro quadrante ela é positiva, aqui ela vai ser negativa, aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Então, na origem, eu vou ter pontos perto dele. Na origem a função vale 0. E perto da origem eu vou ter pontos onde a função é positiva ou negativa. Então, o que acontece? Se o x for positivo, é um ponto de mínimo local, x negativo máximo local, e x igual a 0, um ponto de célula. E você repete a mesma análise para um ponto que está aqui, né? Vou só falar, não vou escrever porque já não tem mais espaço aqui, né? Nesse ponto a função vale 0, e aqui o que vai acontecer? Desse lado ela é positiva e desse lado ela é negativa, portanto é um ponto de célula, né? Então, o que a gente tem? Os pontos no eixo x vão ser mínimos locais se o x for positivo, máximos locais se o x for negativo, e todo o eixo y é um
um eixo de pontos críticos que são pontos de célula. Deu para entender essa análise? Vamos olhar para o gráfico da função para tentar entender isso. É x3 vezes y2, né? Deixa eu colocar o desenho para vocês também. Tá aqui a figura, né? O que a gente percebe? Ó, vamos olhar. O eixo verde é o eixo y, tá? Então, quando x é igual a zero, né? Quando x é igual a zero, eu vejo que todos os pontos aqui, a derivada na direção do eixo y é zero, porque a função é constante igual a zero, e na direção do eixo x, eu vou ter coisas que têm uma cara de cúbica, né? Põe y igual a qualquer constante, eu vou ter uma cúbica, e a gente sabe que essa cúbica, na origem, a derivada, a reta tangente é zero, né? Estou conseguindo mirar certinho aqui, mas você tem uma família de cúbicas desse jeito, todas com retas horizontais. Então, de novo, todos esses pontos são pontos críticos, o plano tangente é esse plano cinza, mas para valores de x positivos eu tenho a função positiva e valores de x negativo eu vou ter a função negativa. Então, perto de qualquer um desses caras no eixo y, eu vou ter valores de pontos onde a função é positiva e onde ela é negativa. Então é um ponto crítico que não é nem máximo nem mínimo, um ponto de célula. No eixo x, a coisa muda um pouquinho de figura, né? Se você pega valores com y negativo, o que vai acontecer? Eu vou ter uma... Tanto faz y positivo ou negativo, né? O que vai acontecer, esse cara é sempre positivo, mas se o x for negativo, a função em cima do eixo x vai valer zero, e se o x for negativo, eu vou ter valores negativos para a função. Então, nesses pontos, numa vizinhança suficientemente pequena de cada um desses pontos, a função vale zero no ponto e é menor do que zero perto dele. Então, esses pontos são pontos de máximo local. E quando x for positivo, eu estou aqui desse outro lado, a função vale zero e perto dela, no ponto ela vale zero e perto desse ponto ela é sempre positiva, é um ponto de mínimo local. Tá, então, quando o determinante hessiano dá zero, você tem que fazer uma análise do que acontece numa vizinhança do ponto crítico que você está estudando. Tudo bem? Então, os dois exemplos que a gente viu agora, o determinante hessiano é zero em cima de todos os pontos críticos e aí a gente faz uma análise. Num deles deu que todo mundo era mínimo local e no outro alguns eram mínimo local, outros máximos locais e alguns pontos de célula. Nenhum deles é global porque é fácil ver aqui que a função explode tanto para mais infinito quanto para menos infinito em algumas direções, tá bom? Então são pontos máximo ou mínimo locais que não são globais. Tudo certinho? E agora o que a gente vai estudar é justamente isso, essa frase aí que você escreveu, né? O x é quem dita o sinal. O que a gente vai estudar agora é justamente funções que estão em conjuntos que eu vou garantir que existam máximos e mínimos globais e em seguida buscar técnicas para ver como que esses máximos e mínimos globais são atingidos, né? Então, o que a gente tem é, vamos dar um título para isso, máximos e mínimos em conjuntos compactos. Tá? Então, vamos primeiro lembrar o que é um conjunto compacto, né? O que é um conjunto compacto no R2? Podia ser Rn aqui, tá? Ele é compacto se é fechado, ou seja, se o seu complementar é um conjunto aberto, e limitado, ou seja, ele está contido dentro de uma bola de raio suficientemente grande contido na origem, tá bom? E aí o que a gente tem é um resultado análogo ao do cálculo 1, né? Então, dentro ainda da nossa nuvenzinha de recordação, né?
No cálculo 1, o que a gente tinha? Tinha um teorema que chamava Teorema de Weierstrass, né? O que dizia o Teorema de Weierstrass? Se você tem uma função definida no intervalo fechado, tomando valores reais, e essa função é contínua em todos os pontos desse intervalo, então existem dois pontos que são os pontos de máximo e mínimo globais dessa função, né? Existem x0 e x1, dois pontos no intervalo AB, tais que f de x0 é menor ou igual que f de x, menor ou igual que f de x1 para todo x no intervalo, ou seja, x0 é um ponto onde a função atinge o menor valor entre todos, e x1 é um ponto onde a função atinge o maior valor entre todos. O que isso quer dizer? x0 é um ponto de mínimo global, e x1 é um ponto de máximo global da função, né? A gente tem algumas analogias desse teorema para funções em uma variável com funções em várias variáveis, né? 2, 3, n variáveis. O resultado é o mesmo. A gente só precisa achar o análogo ao que é um intervalo fechado quando eu passo da reta do conjunto R para o R2 para o Rn, né? O que é o análogo? Olha a nossa definição de conjunto compacto no R2. Tem que ser fechado e limitado. Pergunta, esse intervalo é um intervalo fechado? Sim. Inclusive com a definição que a gente deu, né? Quem que é o complementar do intervalo AB? É todo mundo que é estritamente menor do que A, reunido com todo mundo que é estritamente maior do que B. Se eu pegar qualquer ponto fora do intervalo, eu consigo construir um intervalinho que ainda está fora do intervalo, né? do AB. Qualquer ponto que não está em AB permite construir um intervalo centrado nesse ponto que ainda esteja todo fora de AB. Isso mostra que o conjunto dos pontos que não estão no intervalo fechado AB é um conjunto aberto. Portanto, o intervalo fechado AB é um conjunto fechado. Não é à toa que ele chama intervalo fechado, né? E você olha para isso e fala, ai meu Deus, né? Ou abreviando, OMG. O intervalo fechado é um conjunto fechado e ele é limitado. Por que ele é limitado? Se você tem a origem aqui, eu consigo um intervalo com um raio bem grande, R, né, de modo que meu conjunto AB está todo dentro dessa reta, tá certo? O meu intervalo AB está dentro desse intervalo aberto de menos R até R, ou seja, ele é limitado, ou seja, os extremos do intervalo não vão para o infinito de alguma maneira. Então, o intervalo fechado aqui é um conjunto compacto. E eu não vou demonstrar, mas esse teorema ele vale certinho para funções do jeito que está aqui, para funções das várias variáveis, quando eu troco o intervalo fechado, AB, por um conjunto compacto, né? Então, o teorema que a gente tem, que é a generalização do teorema de Weierstrass do cálculo para funções a várias variáveis, a gente também chama ele de teorema de Weierstrass. Preciso decidir se eu uso asset ou dois S, né? Essa letra não existe mais no alemão, então o certo hoje em dia é escrever com dois S, né? Então se você tem que A é um conjunto R2, pode trocar aqui por N tranquilo, é compacto, e F de A em R é contínua, então existem x0, y0 e x1, y1. Se fosse no R3, x0, y0, z0, x1, y1, z1,
em A, isso é importante, né? São pontos do domínio, tais que f de x0, y0 é menor ou igual que f de xy, que é menor ou igual que f de x1, y1, para todos os pontos do domínio da função, ou seja, existem um ponto onde f atinge o valor mínimo possível dentro do conjunto A, e existe um ponto onde f atinge o valor máximo dentro desse conjunto, tá? A demonstração a gente não vai fazer, ela usa um truque bem parecido com a demonstração do cálculo 1, né? Eu não lembro se eu cheguei a fazer demonstração para vocês, mas naqueles vídeos gravados com aula presencial que estão no canal da USP, isso está feito direitinho lá. É uma demonstração usando supremo de conjuntos, né? É a hora que você precisa daquele axioma do supremo que eu mencionei no cálculo 1. Então, o ponto todo é esse, né? Você vai usar o axioma do supremo para demonstrar esse teorema, tanto no cálculo 1 quanto no cálculo 2. O ponto todo aqui é que a hipótese do compacto é crucial, né? Se você tiver um conjunto que não é compacto, por qualquer um dos dois motivos, o teorema deixa de valer, né? Então, por exemplo, observação, né? O que é não ser compacto? É furar uma das duas coisas, pelo menos uma, né? Então, se A não é fechado, e portanto não é compacto, o teorema para de valer. Eu consigo contra-exemplo. Não vale. Como é que a gente pode fazer isso? Pega, por exemplo, o conjunto A como sendo o conjunto dos pontos xy no R2, tais que x2 mais y2 é estritamente menor do que 1. Esse conjunto não é um conjunto fechado, ele é aberto, na verdade. E olha para f de xy igual a x2 mais y2, tá? Essa função tem mínimo global em A. Qual é o valor mínimo que ela atinge? É o valor zero que é atingido no ponto x, y igual a 0, 0, na origem, né? Tem mínimo global em A. É o valor zero atingido na origem, mas não tem máximo. Nem global, nem local, tá? Você poderia construir um exemplo onde ela tem um ponto de máximo local, mas não tem global, né? Você faz um desenho no cálculo 1, você já imagina uma superfície com essa propriedade. Pega o intervalo aberto aqui, o gráfico da tua função é uma coisa assim, tem um máximo local aqui e aqui com bolinha aberta, né? Qual é o valor máximo que a função atinge? Não tem, porque quanto mais perto eu chegar daqui, maior vai ser o valor. Eu sempre posso andar um pouquinho mais e subir um pouco o valor da função. Então, tem um ponto de máximo local, mas não tem máximo global. Nem global, nem local aqui nesse caso. Mas se você botar uma função cúbica aqui, você já consegue achar um conjunto onde ela vai ter um ponto de máximo local, mas não vai ter global, né? Tá bom? Então o teorema para de valer se o conjunto não é fechado. Se ele não for limitado, acho que aí é mais fácil ainda, né? Se A não é limitado, também não vale. Eu vou pegar um conjunto que é fechado e ilimitado, né? Por exemplo, o plano inteiro. Esse é um conjunto que é fechado, mas não é limitado. Eu olho para a função, sei lá, f de xy igual a qualquer coisa que você chutar que não seja qualquer função linear, né? Põe f de xy igual a x só. Eu tenho
um conjunto fechado, mas ilimitado, portanto não é compacto, esse cara não tem máximo nem mínimo. Tá bom? Consigo fazer essa função ter um valor tão grande quanto eu quiser, ou tão pequeno, tão negativo quanto eu quiser. Né? Então não tem nem máximo nem mínimo, nem local nem global. Se você quiser que tenha um máximo local e um mínimo local que não sejam globais, pensa numa função cúbica que gira isso em torno do eixo Z, você vai ter uma superfície, vai ter um monte de pontos de máximo locais, um monte de pontos de mínimo locais, mas ela não vai ter máximo nem mínimo global. Por quê? Porque esse treco pode ficar tão grande quanto eu quiser, quanto maior for o x, e aqui o x pode ficar tão grande quanto eu quiser, porque ela é domínio ilimitado. Né? Que mais? E se a f não for contínua, também não vale, né? E aí a gente pode pegar como exemplo qualquer função descontínua do cálculo 1 e pensar nela como duas variáveis, né? Então, essas hipóteses, as duas hipóteses são necessárias. Para garantir a existência de máximo e mínimo, eu preciso que o conjunto seja compacto e que a função seja contínua. O que não quer dizer que se a função não for compacta, ou desculpa, se o domínio não for compacto, ou se a função não for contínua, não existem máximos e mínimos. Quer dizer, se for compacto e contínua, com certeza é. Se alguma das duas hipóteses deixar de valer, eu consigo contra-exemplos, mas ainda assim pode ter uma função descontínua definida num conjunto que não é compacto e assume máximos e mínimos globais. Tá? O teorema não é C e só C. Se for compacto numa contínua, então vai ter máximo e mínimo, tá bom? Então se f não é contínua, não vale, aí sei lá, pega qualquer coisa do tipo, sei lá, f de x, y, uma coisa que depende só de x, né? Uma coisa, vamos pensar assim, 1 sobre x menos b, se o x for maior do que b, e 1 se o x for menor ou igual que b. Tá? Essa função está definida em toda a reta real para x, né? O x pode ser qualquer número real, o y também, está definida em todo R2, mas se você quiser, pode botar um intervalo assim, ó, x maior do que b, vamos escrever isso, botar um conjunto compacto, tá? B, x entre b e 1000, sei lá, 10. Põe 1 aqui, vai. 1. Aqui põe 2 para não ficar uns números muito feios. E eu vou querer que ela valha 1 para todo x entre menos 2 e 1. Tá? Então essa função está definida para x entre menos 2 e 2 e y, bota no intervalo fechado que você quiser, menos 2, 2 também. Então é uma função que está definida no quadrado e que ela é descontínua no ponto x igual a 1. Por quê? Porque pela esquerda ela tende a valer 1 e pela direita ela explode para infinito. Então já era, né? Essa função é uma função descontínua no ponto dos pontos da forma 1,y, para qualquer y aqui ela é descontínua e, portanto, não vai ter valor máximo, né? Porque eu posso chegar perto de 1 tanto quanto eu quiser pela direita no x, essa função vai ficar com um valor cada vez maior, tá? Então, não tem máximo nesse conjunto, né? É uma função que está definida num conjunto compacto, mas por ser descontínua não tem máximo. Tá bom? Então, vamos tentar encontrar
máximos e mínimos para funções definidas em conjuntos compactos. Vamos pegar um exemplo. Então, mostrei tudo que podia acontecer de ruim, né? Agora vamos ver o que tem de coisa boa aqui, né? Então vamos pegar exemplos. Esse aqui talvez seja o exemplo mais simples e um dos mais importantes para alguns modelos que vocês vão encontrar na engenharia, né? Pega a função que dependa de duas variáveis, que é, sei lá, 2x menos 3y mais 1, tá? Vamos pensar no meu conjunto A sendo o conjunto dos pontos no R2, tais que, sei lá, x maior do que 0, y menor ou igual que 3 menos x. Vamos pensar y maior que 0 também, vai. Então vamos desenhar meu conjunto A, ver se ele é compacto. A função f é uma função contínua, tá bom? Todo mundo concorda com isso. Quem que é meu conjunto A? Está no primeiro quadrante. Vamos pôr x maior ou igual que 0 aqui. Então está no primeiro quadrante, x maior ou igual que 0, y maior ou igual que 0, está no primeiro quadrante, incluindo esses semi-eixos, e o y é menor do que 3 menos x. O que é 3 menos x? É uma reta, né? Coeficiente angular 1. Quando x vale 0, o y é 3. Quando x vale 3, o y é 0. Meu conjunto A é esse triângulo aqui. Pergunta para você responder no chat, o pessoal que está assistindo o vídeo depois, clica no botão de assinar o canal, dá um joinha no vídeo e tudo mais, faz comentário, aquela coisa toda. Pergunta, esse conjunto A é um conjunto compacto? Sim, não, talvez. Inclui essa fronteira aqui, né? O triângulo que delimita o conjunto faz parte do conjunto. Sim, ele é um conjunto compacto, né? Muito bem, Pedro. Por que ele é um conjunto compacto? Porque ele é fechado. E por que ele é fechado? Se eu pegar qualquer ponto fora desse triângulo, eu consigo construir uma bolinha que fica inteiramente fora do triângulo. Portanto, o complementar dele é aberto, ou seja, ele é fechado. E ele é limitado, né? Se você pegar uma bola centrada na origem de raio 4, ela vai conter todos os pontos de A dentro dela. Então, A é compacto. F é contínua, porque é uma função de classe infinita, mais que isso até, né? Então, isso garante para mim que vai ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo, né? Tudo bem? O teorema de Weierstrass garante isso, né? F assume máximo e mínimo. A pergunta natural é, em quais pontos ela vai assumir máximo e mínimo? Então, a pergunta natural é, onde? Eu quero saber qual é o ponto de máximo e mínimo. Por exemplo, uma aplicação prática disso é o seguinte. Suponha que você tem receitas e despesas no teu negócio e você sabe que as variáveis que controlam isso te dão isso aqui como lucro no fim do mês, né? Então a pergunta é, quanto do x e quanto do y eu tenho que fazer para ter lucro máximo? Então, por exemplo, é que aqui o sinal de menos não faz muito sentido, né? Mas você pensa que você tem dois produtos x e y que você fabrica e você tem o produto x, você ganha 2 unidades ao vender
você ganha 2 dinheiros ao vender uma unidade de X. Se fosse um mais aqui, você ganharia 3 dinheiros ao vender uma unidade de Y. Então o teu lucro no fim do mês, a tua receita é 2x menos Y. Suponha que você tem um custo fixo, aí bota um sinal de menos aqui, e você fala, bom, quanto que eu fabrico de X e Y para ter lucro máximo, sabendo que eu tenho certas restrições. Olha, por exemplo, minha máquina não deixa fabricar mais do que 3 unidades ao mesmo tempo, né? X mais Y menor do que 3. O número de unidades fabricadas é maior ou igual que 0, não posso destruir coisas e querer vender o treco destruído. E o Y também. Então, nessa região, quantas unidades de X e quantas unidades de Y eu fabrico para ter receita máxima, né? Então, qual é a estratégia? O que eu tenho que fazer para maximizar minha receita, por exemplo, né? Então, pergunta, a gente tem esse conjunto A, ele tem 2 pedaços, né? A gente tem o que a gente chama do interior de A, né? Depois, na aula que vem, eu defino melhor o que é o interior de A. E a gente tem a fronteira de A. O interior de A é o triângulo sem a casquinha, né? Depois, eu juro para vocês que eu tenho um jeito de deixar isso bem preciso, que eu vou fazer na aula que vem, que a gente está com tempo curto. E a fronteira é o triângulo. Então a pergunta, como é que eu faço para achar pontos de máximo e mínimo? É igual no cálculo 1. Igual, mas diferente, né? Eu sei que tem. E como é que a gente fazia no cálculo 1? Se eu tinha uma função definida no intervalo fechado, que era derivável no interior, pontos de máximo e mínimo dentro de um intervalo aberto, a derivada é 0. Aqui, pontos de máximo e mínimo num conjunto aberto, que é esse interior aqui, o gradiente é 0. E aí eu comparo o valor dos pontos críticos no interior com os valores na fronteira. No cálculo 1, qual era a vantagem? Eu tinha só 2 pontos, eram os extremos direito e esquerdo do intervalo. Calcula a função aqui, calcula aqui e vê quem ganha. Se tem algum ponto crítico no interior, vê como é que fica. Aqui eu vou ter infinitos pontos na fronteira, né? A fronteira é formada pelos lados desse triângulo, no caso aqui, que são infinitos pontos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um jeito de olhar a função em cima da fronteira. E qual que é a vantagem aqui? Nesse caso concreto, eu consigo parametrizar, né? Eu tenho curvas que definem a fronteira. Então, eu tenho uma gama 1, que é x igual a 0 e y variando de 0 a 3. Então, eu faço f em cima de gama 1. Vai me dar uma função de uma variável, cálculo 1. Acho o ponto crítico dela aqui. Tenho a função em cima dessa outra curva, parametrizo, vai ficar tudo em função de t. Estudo os pontos críticos aqui. Faço a mesma coisa nessa outra reta e vou estudar os pontos críticos, tá bom? Então a gente reduz o problema a candidatos a máximo e mínimo no interior, gradiente da f igual a 0. E por enquanto eu parametrizo cada pedaço. Cada parte da fronteira e analiso f bola gama como no cálculo 1, porque vai ser uma função de uma variável, tá bom? A gente vai fazer isso na aula que vem. Eu vou pedir para vocês, né, hoje é quarta, até segunda, tenta resolver esse problema concreto para mim e a gente discute a solução dele na segunda-feira, né? Aqui você já vai ter um problema, né? Quem que é o gradiente da f? 2 menos 3. Isso aqui igual a 0, 0? Nunca, né? O que isso me garante? Que eu não tenho candidatos a máximo e mínimo no interior. Então eu tenho certeza que o máximo e o mínimo vão estar na fronteira. E aí como é que eu vou achar? Parametriza cada um desses segmentos de reta, compõe com a f e analisa os valores máximos e mínimos da f em cima dessa curva, tá bom? Tenta fazer isso para a aula que vem, eu discuto essas coisas com vocês, eu vou dar uns argumentos bem interessantes para coisas práticas e computacionais nesse exemplo, nessa classe de exemplos, onde a função que você quer maximizar é uma função linear e as restrições são dadas por funções lineares ou afim, né? Pode ter uma constante ali. Tem um resultado muito especial nesse caso, eu vou contar ele para vocês.
E depois a gente vai estender isso para estudar o mesmo tipo de problema quando a fronteira do conjunto é uma curva mais complicada e que possivelmente você não seja capaz de parametrizar. Então, a fronteira é dada por uma equação em x e y horrível, que você não consegue achar uma parametrização. Ainda assim, a gente consegue resolver o problema de achar máximos e mínimos na região delimitada por essa fronteira esquisita, né? Desde que ela seja uma equação bonitinha, mas que não te permita escrever uma gama de t que parametrize, a gente ainda resolve. Detalhes? Gostou? Ficou curioso? Aula que vem a gente começa a ver isso. Beleza? Então vou encerrando o vídeo por aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente conversa mais uns minutinhos agora. E para o pessoal que está assistindo em vídeo, nos vemos na próxima. Ao vivo vai ser na segunda-feira, 7h30 da manhã, segunda. Segunda não tem aula, é dia 15, então você vai ter mais tempo para resolver esse exercício. A gente se vê, para quem estiver ao vivo, na quarta-feira, que vai ser dia 17, dia 15 é feriado, né? Na quarta-feira, dia 17, às 9h20, vamos discutir esse problema e estender isso para os casos que eu mencionei anteriormente. Obrigado, gente. Bom fim de semana, bom resto de semana e bom fim de semana para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.